Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Patrick, eu fui aprovado em primeiro lugar no concurso para escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo, aqui para a região de São Carlos. Como vocês podem ver, eu fiz 85 pontos na prova. Galera, eu estudei durante 1 ano e meio, de março de 2023 até setembro de 2024. E nesse período de 1 ano e meio, eu resolvi aproximadamente 25 mil questões. Nesse momento, enquanto eu aguardo a homologação do concurso, enquanto eu aguardo a minha nomeação, eu estou gravando esses vídeos, resolvendo questões para tentar ajudar aqueles que também estão estudando para o concurso de escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Galera, todos os nossos vídeos serão gravados com o edital aberto na tela. Esse edital aqui é do concurso de 2024, é o concurso que eu prestei. E aqui no conteúdo programático, nós podemos ver tudo o que a VUNESP poderá cobrar na prova. Então, por exemplo, português são 24 questões. E essas 24 questões poderão vir desses 13 assuntos. Um exemplo. Entre os 13 assuntos aqui, você está vendo regras de acentuação das palavras? Não. Isso significa que a VUNESP, para o concurso de escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo, não cobra regras de acentuação das palavras. Então, nós não estudaremos as regras de acentuação das palavras, porque a VUNESP não cobra. Nós estudaremos pontuação, sinônimos e antônimos, crase, ponto de vista do autor, tudo que está no edital, beleza? Isso se aplica a todas as matérias, português, direito, matemática, raciocínio lógico, beleza? Parte de matemática, pessoal, já temos um vídeo para cada assunto. Então, quem precisa de ajuda em matemática, é só dar uma olhada aqui no canal, tem uma playlist com todos esses assuntos, beleza? Português também já temos alguns assuntos. O vídeo de hoje, galera, será sobre conjunção. Conjunção está dentro do item 8 aqui, classes de palavras. Nós já temos aqui no canal um vídeo sobre classes de palavras. Só que conjunção é um assunto tão importante, mas tão importante, que eu estou fazendo esse vídeo separado, só para tratarmos do assunto conjunção. Beleza? Galera, a teoria você vai assistir no YouTube e eu vou te mostrar agora. Galera, conjunção, como eu disse, é um assunto tão importante, mas tão importante, que você vai abrir o YouTube, vai pesquisar conjunções e normalmente eu recomendo o canal aqui, ó, Português com Letícia, e aí é só você pesquisar conjunções Português com Letícia, assistir o vídeo, e também esse canal aqui, ó, Português sem enrolação, Professora Liz. Só que, novamente, como conjunções é um assunto tão importante, pesquise e assista todos. Assista todos. Assista esse aqui, ó, toda a matéria. Assista esse vídeo do Descomplica. Assista o da professora Letícia. Assista aqui o Português tem enrolação da professora Liz. O do Pablo Jamilk. Assista, porque é muito importante. Cada um vai explicar de uma maneira. E é um assunto denso até. Não dá para abordar tudo em 9 minutos, ou em 7, ou em 15, por exemplo. Então assista. Né? São vídeos curtos até. Assista aí, em 1 hora você vai assistir todos. E depois você volta aqui e vamos resolver as questões. Mas antes, eu tenho observações importantes para você. Repito, sem... como que é? Insisto, sem o receio de ser repetitivo. Conjunção é um assunto extremamente importante. O que você vai fazer? No que concursos, que é onde eu pego as questões, você verá aqui, ó, em disciplinas, e aí você vai clicar aqui, ó, português. Aí você vai descer aqui, ó, na parte de morfologia, que seria o item 2 aqui, ó, e vem aqui, ó, em conjunções, relação de causa e consequência. São 6.000 questões, né? Clica aqui no 6.000 ali. Aí você vem aqui, ó, nível médio,
banca VUNESP. Clicou em VUNESP, aí você desce aqui, ó, vem em filtrar. E aí, o QConcursos vai te dar aqui, ó, 130 questões de conjunções, todas feitas pela banca VUNESP. E essa é a principal dica desse vídeo. Faça todas as 130 questões. Se você fizer as 130 questões, parabéns pelo mínimo. Você fez o mínimo nesse assunto, o mínimo. Beleza? Fez as 130 questões? Quer fazer de novo? Faz de novo. Volta no início e faz desde a primeira. Fez as 130 questões e quer fazer outras coisas? Vem aqui, ó, só tira o VUNESP aqui, ó. Tira o VUNESP. E aí você vai ter mais 2.000 questões aproximadamente, só de conjunções de outras bancas. Beleza? Conjunção é um assunto que com certeza vai cair na sua prova. Eu não acho tão simples, até porque as conjunções têm mais de um significado às vezes, depende do contexto. Tem pegadinha, mas com certeza você praticando muito, como eu estou falando aqui para você, você vai acertar a questão. Se você acertar a questão, você estará mais próximo da sua aprovação. Beleza? Mais alguma coisa? Então, tem mais uma coisa, Eu tenho aqui uma lista com as conjunções subordinativas e coordenativas. Por exemplo, uma conjunção subordinativa integrante, nós temos que trocar o que por isto ou isso. Vocês vão entender durante as questões. Uma conjunção subordinativa causal, o que é isso? Ela exprime uma causa, uma razão de um efeito. E quais são as palavras, os termos que podem ser conjunções subordinativas causais? Por quê, que, por quanto, pois, como, pois que, dado que, visto como, já que. E tem uma lista aqui, né? Se você puder decorar tudo isso, e não é um absurdo o que eu estou falando, se você conseguir decorar tudo isso, e aqui as conjunções coordenativas também, legal, beleza. Eu decorei na minha época? Não decorei. Mas eu fiz tantas e tantas questões que eu fiquei relativamente muito bom. Né? Então, eu vou disponibilizar essa lista para você no Drive. Lembrando, é só você comentar no vídeo, Patrick, manda o link do Drive, que eu vou mandar para vocês o link do Drive, obviamente, e lá tem todas as listas dos nossos vídeos. Você pode fazer aí na sua casa, no seu tablet, enquanto você está indo para o trabalho, enfim. Todos os vídeos com exercícios eu disponibilizo o material. Beleza? Galera, para estudar português eu comprei um livro do professor Pestana. É esse livro aqui, ó. A capa é diferente porque a cada ano é uma nova edição, mas o português é praticamente o mesmo, né? Muda a capa. Então, o nome do professor é Fernando Pestana, A Gramática para Concursos Públicos. Aqui na Amazon, nesse momento, está saindo por R$155, mas você procura aí na Amazon, Mercado Livre, enfim, onde você preferir. Nome do livro, de novo, A Gramática para Concursos Públicos, Fernando Pestana é o professor, beleza? Além disso, galera, ele tem aqui, ó, um site. Vamos dar uma olhada aqui, ó, Português com Pestana. Com certeza é um ótimo professor. Aqui tem um livro, que é mais caro, 10 de 25, né? Mas eu acho que é digital também, né? Enfim, dá uma olhada aí depois, beleza? Mas é esse professor aqui. O livro é muito bom mesmo o livro. E hoje, o nosso assunto é conjunções, né? Para você ter noção, conjunções é tão importante que esse professor, Fernando Pestana, ele tem um aplicativo chamado Decore as Conjunções, e a ideia é você decorar as conjunções, beleza? Em vez de você ficar no TikTok, no Instagram, vai decorar conjunções, beleza? Para você acertar a questão na prova. Então, olha o quanto eu falei aqui já
para mostrar a importância das conjunções para vocês, beleza? Tem até aplicativo do professor para vocês decorarem. Galera, é importante. Faça as questões que eu falei, todas as questões da Unesp, 130 questões, e parabéns pelo mínimo, beleza? É o mínimo que você pode fazer. Vai cair na prova, é certeza. Chega, falei demais, vamos para as questões. Finalmente, nossa primeira questão do Unesp 2023, TJSP, escrevente técnico. Então, a nossa primeira questão já é uma questão que realmente caiu no concurso, que é do nosso interesse, escrevente, no caso de 2023. Galera, em alguns vídeos passados, em relação à matéria de português, eu coloquei apenas a questão em si, né? Muitas vezes, nós não precisamos ler o texto para responder a questão. Mas eu me lembrei que a nossa prova tem 100 questões. E que no dia da prova, você precisa ter resistência, né? Leitura, você precisa estar preparado. Então, a partir de agora, eu vou deixar os textos. Você vai pausar o vídeo, vai ler o texto e depois vai responder a questão. Para você não acostumar errado, beleza? E lembrando que lá no dia da prova, qualquer vacilo pode custar a sua aprovação, né? Você pode não ser aprovado por um pequeno vacilo, né? E nós não estamos aqui para vacilar, nós estamos aqui buscando a nossa aprovação. E faremos isso da melhor maneira sempre. Então, pausa o vídeo aí e lê esse texto. Valendo? Beleza, agora que você pausou e já leu o texto, vamos para a questão. Na passagem do primeiro parágrafo, e a passagem está aqui, ó. A banda preencheu o estádio do Morumbi não só de música, mas também com feixes de luz, cores, fogos de artifício e muita gritaria. A relação de sentido entre as orações é a mesma que se estabelece no período. Temos aqui, ó, A, B, C, D e E. Galera, veja só. A banda preencheu o estádio do Morumbi não só de música, mas também com feixes de luz, cores, fogos de artifício e muita gritaria. Veja só. Então, ó, não só de música, música é uma coisa, que a banda encheu o estádio. Depois, ela encheu o estádio com feixes de luz, com cores, com fogos de artifício e muita gritaria. Ou seja, nós temos uma enumeração de coisas aqui, né? Uma soma, uma adição. E é isso que a questão quer saber, ó. A relação de sentido entre as orações, que nós lemos aqui, ó, da banda, é a mesma que se estabelece no período. O que nós temos que fazer? Ler aqui as alternativas A, B, C, D e E e ver qual delas tem o sentido da oração tem esse sentido de adição, de soma. Beleza? Por exemplo, eu peguei o ônibus e fui... Não, melhor, um outro exemplo. Eu comi arroz e feijão e macarrão e peixe e tomei refrigerante e comi sobremesa. Tá vendo? Vários es. Eu fiz várias coisas, uma enumeração. Então vamos lá. A, B, C, D e E. Durante a reunião, o diretor falou tanto que terminou a apresentação afônico. Isso aqui não tem nada a ver, né? Ele falou muito, mas não tem a ver com adição ou com soma. Então não é. A casa era, de fato, muito agradável, porém, o valor do aluguel era muito alto. Também não. Não é essa. É importante chegar cedo para que não se corra o risco de não ser atendido. Também não, né? D. Todos já estavam no aeroporto e esperavam ansiosos a chegada dos amigos. Veja aqui, galera, ó. Todos já estavam no aeroporto e esperavam ansiosos a chegada dos amigos. Veja que aqui eu tenho uma coisa e aqui outra coisa, né? Duas. Então eu tenho uma soma aqui. Todos já estavam no aeroporto e esperavam ansiosos a chegada dos amigos. Essa aqui é a alternativa correta. E a D, os documentos foram devidamente organizados, conforme instruiu o chefe.
conforme, nós veremos que é uma conformativa. Beleza? Então, de novo, a banda preencheu o estádio do Morumbi não só de música, mas também feixes de luz, cores, fogos de artifício e muita gritaria. Todos já estavam no aeroporto e esperavam ansiosos a chegar dos amigos. A alternativa correta. Agora, galera, olha só, os termos que eu grifei aqui, ó. Não só, mas também. Vamos aqui na nossa lista, e essa lista eu vou disponibilizar para vocês, é só você comentar no vídeo, tá? Nós temos uma ideia de adição, né? Aqui, ó. É uma conjunção coordenativa aditiva. E aí, o que uma conjunção coordenativa aditiva quer dizer? Ela exprime ideia de soma. E aqui eu tenho os termos, né? Nem reticências, nem, tampouco, não só reticências, mas também, ou mais ainda. Agora, olha só, não só. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Não só, mas também, ou então, mas ainda. Tem como tirar essa... Enfim, tá vendo aí, ó? Não só, mas ainda, né? Olha só aqui, ó. Não só, mas também, né? Ou então, não só, mas ainda. Então, todos esses termos aqui, ó, da conjunção coordenativa aditiva, qualquer um deles, ou a maioria deles, nós poderíamos colocar aqui, ó, que faria o mesmo sentido. Então, por exemplo, aqui, ó, a banda preencheu o estádio do Morumbi, não só de música. Poderíamos colocar assim, ó, a banda preencheu o estádio do Morumbi, não só de música, mas ainda e as outras coisas. Ou então, a banda não encheu o estádio do Morumbi, ou melhor, a banda encheu o estádio do Morumbi, não só de música, bem como feixes de luz, cores, gritarias, entendeu? Enfim, deu para entender aí, né? Por que é uma aditiva. Então, beleza, essa é a alternativa D. Vamos dar uma olhada nas outras aqui, ó. Essa B aqui, ó. A casa era, de fato, muito agradável, porém, o valor do aluguel era muito alto. Veja, ó, a casa era, de fato, muito agradável. Posso continuar aqui, ó. Muito agradável, espaçosa, iluminada, arejada. Né? Aí eu venho e falo assim, ó, porém, o valor do aluguel era muito alto. Esse meu porém invalida tudo que eu disse da casa? Não, ele não invalida. Mas você percebe que a expectativa cai? Olha, a casa é linda, é uma mansão, ela é muito agradável, tem piscina, é bem localizada, é perto da escola, isso, aquilo, não sei o que, não sei o que. Porém, o valor do aluguel é muito alto. Veja que esse porém, ele quebra a expectativa, né? Aqui, ó. Então, é uma conjunção coordenativa adversativa. E essa conjunção coordenativa adversativa, ela quebra a expectativa. E quais são os termos? Aqui, ó. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, só que, senão com sentido de mas sim, agora, antes, ainda assim. Então, por exemplo, a casa é linda, maravilhosa, mas o aluguel é muito caro. A casa é linda e maravilhosa, porém, o aluguel é muito caro. A casa é um sonho, contudo, o aluguel é muito caro. A casa é a melhor casa do mundo, todavia, o aluguel é muito caro. Então, todos esses termos, nós poderíamos trocar aqui, ó, no lugar desse porém, que ficaria com o mesmo sentido. Beleza? Veja que aqui existe uma quebra de expectativa. A casa é linda, agradável, maravilhosa, espaçosa. Eu quero morar nessa casa. É isso que se espera. Porém, o valor do aluguel é muito alto. Você vê que a sua expectativa, a sua feição muda, né? Nossa, eu queria muito fazer tal coisa, mas por tais motivos não conseguirei. Consegue colocar isso no seu dia a dia? Então, nós temos o que aqui? Ó? Uma quebra
de expectativa, tá? E por que você tem que estudar tanto assim conjunções? Para você não confundir adversativa com concessiva. Que aqui, ó, exprimem contrariedade, oposição a uma ideia sem invalidá-la. E nós veremos isso futuramente, tá? Enfim, não quero embaralhar a cabeça aqui, estamos na nossa primeira questão. E a alternativa E, os documentos foram devidamente organizados conforme instruiu o chefe. Segundo, instruiu o chefe, né? Então aqui, ó, é uma conformativa. Vamos ver aqui, ó, na nossa lista, uma conformativa. Aqui, ó. O que é uma conjunção subordinativa conformativa? Exprime acordo, maneira, conformidade. E os termos são, ó, 2 pontos. Conforme, consoante, segundo. A palavra como, com sentido de conforme. Né? Então aqui, ó. Conformidade, conforme, consoante, segundo. Então aqui, ó. Conforme, segundo, consoante, como, no sentido de conforme. Então, todas essas palavras nós poderíamos substituir aqui, ó. Os documentos foram devidamente organizados. Segundo, instruiu o chefe. Consoante, instruiu o chefe. Como, instruiu o chefe. Beleza? Então, esse assunto vai cair na prova, é certeza. Umas 2, 3 questões, se bobear. Nesse sentido. Nós vimos em vídeo passado caindo conjunção. Deixa eu anotar aqui, ó. Conjunção mais regência verbal, na mesma questão. Tem no vídeo passado isso aí, no último vídeo ou no penúltimo, tem questão pedindo mais de um assunto ao mesmo tempo. E conjunção está dentro de classes de palavras, que cai no nosso concurso, e regência verbal também cai no nosso concurso. Entende a importância disso? Lembrando que português são 24 questões. Português é critério de desempate. Você não pode vacilar. É difícil? Não. Mas também não é a coisa mais fácil do mundo. Tem que ter atenção. Beleza? Finalmente, encerramos a primeira questão. Acho que você entendeu a pegada da coisa. Vamos para a segunda questão. VUNESP 2011, também do nosso concurso para escrevente. Wikileaks contra o Império. É um texto grande. De novo, você precisa estar com a leitura em dia. Para chegar na prova, você não perder para o cansaço. Imagina você falando assim, Patrick, você vem aqui no vídeo e comenta, Patrick, a prova estava fácil, mas a leitura foi cansativa. Eu não consegui a aprovação por causa do cansaço. Olha que absurdo, né? Não dá. Vamos lá, né? Então, pausa o vídeo, lê essa parte aí, 1, 2, 3. Beleza. Agora você leu aqui até a americana, né? Ó, vou descer mais um pouco aqui. Lê essa parte aí, ó, até aqui no Apple, 1, 2, 3. Beleza. Já leu o texto todo. Agora vamos para a questão. Aqui, ó, a falta de modos dos homens da casa de Windsor é proverbial, mas o príncipe Edward, dizendo bobagens para estranhos no Quirguistão, incomodou a embaixadora americana. Terceiro parágrafo. A conjunção destacada pode ser substituída por a conjunção, galera, esse mas aqui, ó. Veja, a falta de modos dos homens da casa de Windsor é proverbial, ou seja, todos os homens lá têm falta de modos. Mas, até o príncipe Edward dizendo bobagens incomodou a embaixadora americana. Veja que esse mas é um tom de surpresa, né? E aí, no caso, nós podemos trocar por portanto, por como, no entanto, porque ou por ou, né? Aqui no caso é a alternativa C, no entanto. E vamos ver aqui na nossa lista que ela é uma adversativa e, de novo, você precisa saber
que a adversativa é uma quebra de expectativa. Ó o mas aqui, ó. Mas, né? Mas o príncipe Edward, dizendo bobagens, incomodou a embaixadora. E por que é uma quebra de expectativa? É uma quebra de expectativa em relação ao príncipe Edward. Né? A embaixadora não esperava isso do príncipe Edward. Né? Teve, então, aqui uma quebra de expectativa. Então, tá aqui, ó. Mas, porém, contudo, todavia. E nós podemos substituir, né? Por exemplo, por contudo, todavia, entretanto. Ó, no entanto. Vamos ver se tem no entanto aqui na lista. Todavia, entretanto. Ó, no entanto. Aqui, ó. No entanto. Ó, no entanto. Viu? Nós poderíamos colocar entretanto, todavia. Por exemplo, ó, é proverbial. Todavia, o príncipe Edward dizendo bobagens para estranhos incomodou a embaixadora. Entretanto, né? Então tudo isso tem essa quebra de expectativa. Alternativa C. Beleza? De novo, galera. Eu não vou falar para você decorar, porque eu mesmo não decorei. É difícil. Mas você precisa saber que uma comparativa faz uma comparação, tanto na qualidade quanto quantidade de uma coisa. Você precisa saber que uma concessiva é uma contrariedade, é uma oposição a uma ideia, mas não invalida essa ideia. Importantíssimo você saber isso. É importantíssimo você saber que uma conjunção consecutiva exprime resultado, um efeito, uma consequência. E aí, quando você ler a questão, você vai pegar o sentido da coisa. Beleza? Aqui, ó, portanto, é uma conclusiva. Vou mostrar para vocês já já. Conclusiva. Como pode ser... Aí depende do contexto, né? Depende do contexto. O como vai poder ser uma causa ou pode ser também conformativa. Depende do contexto. Olha só, e é isso, vamos chegar lá. No entanto, já sabemos. Por quê? Porque junto é resposta, né? Então é explicativa. E ou é alternativa. Vamos ver aqui, ó. Portanto, como conclusiva. Vamos procurar aqui, ó. Aqui, ó. Conjunção coordenativa conclusiva, né? Que no caso é o portanto. Ó, conclusivas exprimem ideia de conclusão ou consequência. Logo, portanto, por isso, assim, pois, por conseguinte, então, em vista disso, né? Tem que ver o contexto. Então, aqui, ó, o portanto é uma conclusão. Aqui, ó, portanto, uma conclusão. Como? A palavra como, ela pode ser causa ou conformidade. Nós já vimos aqui, ó, na conformativa, tem aqui, ó, o como, desde que ele tenha um sentido de conforme, é conformativa. Ou então pode ser causa, aqui, ó, causais. Olha aqui, ó, o como também. Então tem como aqui em cima e como aqui embaixo. E aí, se cair na sua prova, você vai acertar? Lembre-se que está valendo a sua aprovação. É só isso que está valendo, sua aprovação no concurso. Então tem que saber. É por isso, inclusive, que eu estou falando pra caramba nesse vídeo, e é por isso que eu estou fazendo um vídeo só de conjunções, porque é extremamente importante. Lembrando que conjunções, aqui ó, conjunções, está dentro de classe de palavras. Então, nós temos um vídeo de classe de palavras, beleza. Mas é tão importante conjunção que eu estou fazendo esse vídeo separado aqui. Beleza? Gente, não tem jeito, tá? Tem que fazer um negócio mesmo. Vamos ver aqui, ó. Causa conformativa, conclusão, nós já vimos o como, né? Porque é explicativo, vamos ver aqui, ó. Conseguir exprimir o resultado. Tem que achar agora o porquê aqui, né? Temporal, aditiva, explicativa. Aqui, ó. Explicativa é a ideia de explicação. Normalmente, após o verbo interativo. Por quê, que, por quanto. Então, por quê, né? Ó, por quê, explicativo.
E o ou, alternativa. Ó, alternativa. Ideia de exclusão, alternativa. Inclusão, retificação, ó, ou. Né? E existem outros termos. Então, volta no início do texto, volta no início desse vídeo, naquela parte que eu falei que você precisava fazer, no mínimo, as 130 questões que a VUNESP já fez, para você ficar bom nisso. É isso, galera. Estou falando muito, mas vamos lá. Próxima questão, questão número 3. Vamos lá. VUNESP 2011, também para o nosso concurso de escrevente. Tudo indica que 250 mil documentos secretos foram copiados por um jovem soldado num CD enquanto fingia ouvir Lady Gaga. Primeiro parágrafo. A palavra destacada exprime ideia de enquanto. Aqui, galera, é o mesmo texto que aqui o da Wikileaks, tá? Que fala sobre o vazamento de dados. Ó, CD enquanto fingia ouvir de Lady Gaga. Tá nessa parte aqui, ó. Enquanto fingia ouvir Lady Gaga. Você já leu o texto, né? Porque nós resolvemos a questão número 2. É aqui, ó. Tudo indica que 250 mil documentos secretos foram copiados por um jovem soldado no CD enquanto fingia ouvir Lady Gaga. A palavra destacada exprime ideia de hipótese, condição, concessão, causa, tempo. Galera, o que é concessão? Você lembra? O que uma concessiva quer dizer? Tá aqui, ó. O que é concessiva? Exprimem contrariedade, oposição a uma ideia sem invalidá-la. Tá vendo por que é importante você saber o que é uma concessiva? Porque a hora que cair na prova, você tem que saber o que é uma concessiva. Se fosse uma condição, aqui, ó. Cadê? Condicional, ó. Exprimem condição, hipótese. Ó. Tá aqui, ó. Condição. Você sabe o que significa essa aqui, condição? Né? Hipótese é a mesma coisa, né? Aqui, ó. Essas duas aqui é a mesma coisa. E causa. Você sabe o que é uma causa? Aqui, ó. Cadê a causa? Aqui, ó. Causais. Exprimem causa. Razão de um efeito. Né? E a de tempo aqui, ó. Que sobrou a de tempo. Você sabe o que é a de tempo? Vamos ver aqui, ó. Temporais. Exprimem tempo. Quando, enquanto, mal, apenas. Ó, enquanto. Enquanto. Aqui, ó. Enquanto. Aqui, ó. Alternativa E. Beleza? Galera, eu repito 1 milhão de vezes sem receio de ser repetitivo. Isso é importante demais, né? E essa aqui até que é fácil, né? Ideia de tempo, né? Enquanto eu faço alguma coisa, enquanto eu vou fazendo isso, você vai fazendo aquilo. Enquanto nós vamos caminhando, uma ideia de tempo, né? Dá uma ideia de tempo. Beleza? Então, questão número 3 respondida. Vamos para a questão número 4. VUNESP 2025, Prefeitura de Itapevi, técnico em enfermagem. Temos mais um texto que você vai ler. Pausa o vídeo e faça a leitura dessa parte. Beleza? Agora que você já leu essa parte, tem mais um resto do texto. Aqui você já termina de ler o texto. Pausa o vídeo de novo. Beleza? Agora que você já leu o texto, vamos para as questões. Assinale a alternativa em que as duas conjunções destacadas estabelecem no texto a mesma relação de sentido. Assinale a alternativa em que as duas conjunções destacadas estabelecem no texto a mesma relação de sentido. Então, vamos lá. Se pensarmos nos primatas, humanos e não humanos, aí depois tem não estando, portanto, aqui é uma condição, né? Condição. E, portanto, é uma explicação. Condição é a mesma coisa que explicação? Não. Hoje, todavia, segundo os especialistas, a solidão, continua, né?
E daqui, ó, entretanto, a redução das interações. Então aqui, ó, todavia, entretanto, possuem a mesma relação de sentido. Vamos ver aqui, ó. Todavia e entretanto. Vamos ver aqui, ó, se é adversativa, ó, adversativa, quebra de expectativa, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, todavia, entretanto, beleza? Então, essa é a alternativa correta. Aqui, ó, portanto, de novo, ó, portanto, pode ser explicativa, mas não falamos sobre a importância. Aqui, no caso, é a mesma aqui, ó, adversativa ou mas aqui, ó. Beleza? E depende do contexto, galera. Ó, entretanto, de novo, mas não falamos sobre a importância. Efetivas relações sociais e pensar que elas são... o E é soma, aditiva, né? Adição. Beleza? Então tá aí. Questão até que fácil, né? Bora para a nossa próxima questão. Questão número 5. VUNESP 2024, Prefeitura de Santo André, técnico de informática. Então, faça a leitura do texto. 1, 2, 3. Beleza? Agora, termina de ler o texto aí, ó. Dá até para terminar a questão agora. Pausa o vídeo. Beleza, vamos para a questão. No trecho, cooperação entre os programas espaciais dos dois países e, embora a China diga que aceita colaborações estrangeiras, até agora elas se limitaram à pesquisa científica. No último parágrafo. O vocábulo em destaque pode ser substituído, sem prejuízo, ó, sem prejuízo do sentido e da correção gramatical por ainda que, a não ser que, a menos que, sem que, visto que. Que no caso é cooperação entre os programas espaciais dos dois países e embora. É o ainda que, né? Alternativa A. Ainda que. E vamos ver o porquê na nossa lista. Que no caso vai ser uma concessiva, né? Aqui, ó. Exprimem contrariedade, oposição a uma ideia sem invalidá-la. Embora, malgrado, conquanto, ainda que, ou então ainda quando, mesmo que, em que pese, se bem que, posto que, nem que, entre outras, né? No caso aqui, ó, embora, né? Aqui, ó, e logo a primeira, ó, embora, é uma concessiva. Deixa eu, aqui, ó. Beleza? Embora, é uma concessiva. Que pode ser trocada por ainda que. Aqui, ó, ainda que, ou então ainda quando. Beleza? Tá aqui, ó, essa é a resposta. Tá bem? A não ser que, a menos que. A menos que, ó, isso aqui é uma condição, né? Ó. Pode ser uma condição. Por quê? Você não passará na prova, a menos que estude muito. Ou seja, é uma condição. Pode ser uma condição, né? Vamos ver aqui, ó. A menos que. Se é uma condição. Ó, aqui, ó. Ó, a menos que. É uma condicional, uma condição. Eita. A menos que. Beleza? Condicional. Vamos ver a outra aqui, ó. Então, a menos que é condição. Visto que pode ser uma explicativa. Vamos ver aqui, ó, na explicativa. Explicativa. Ou então uma conclusiva. Tem que ver o sentido, né? Deixa eu ver se dá para procurar aqui. Visto que é uma causa, ó. Exprimem causa, razão de um efeito. Tá vendo? Como é fácil confundir, ó. Aqui, ó, visto que. Então aqui não é uma explicativa. É uma causal, né? Causa.
Beleza? Então tem que ver tudo isso para você não se confundir na hora da prova. Beleza? Mas a nossa correta aqui é a alternativa A. Ainda que. E ainda que é o que mesmo? É uma concessiva. Vamos botar aqui, ó. Ainda que. Concessiva. Opa. Concessiva. Beleza? Próxima questão, questão número 6. VUNESP 2023, TRF, terceira região, técnico judiciário, inteligência artificial, a era do Deus máquina. Então, deixa eu descer um pouco aqui. Pausa o vídeo e faça a leitura dessa parte, por favor. Muito bem. Agora, onde nós paramos? Isso, no IA. Agora, dá para terminar de ler o texto e fazer a questão. Pausa o vídeo, por favor. Muito bem. Agora que você já leu, vamos para a questão. A conjunção embora substitui correta, respectivamente, a conjunção embora substitui correta a expressão destacada em resolvia o problema e, embora, acabava a peça, não, né? No teatro antigo, quando não havia solução para o impasse, embora não havia solução para o impasse, isso aqui parece boa, né? Será que é essa? Vamos ver já já. A inteligência artificial faz parte da rotina, ainda que não se perceba. Embora não se perceba. Segundo especialistas, porém, o perigo não está na criatura. Então, as máquinas começaram a gerar imagens perfeitas de pessoas. O gabarito, galera, alternativa C. A inteligência artificial faz parte da rotina, ainda que não se perceba, embora não se perceba. Então, isso aqui, ó, para mim, parece uma concessiva. Vamos dar uma olhada aqui, ó, na concessiva? De novo concessiva, já estava até aqui, na questão passada. Que é o embora, né? Ó. Aqui, ó, embora. Embora pode ser substituído por ainda que. Sim, ó, embora pode ser substituído por ainda que. Beleza? Então, tá respondido aí. Vamos dar uma olhada nas outras? Aqui, ó. Resolvi o problema e, assim, acabava a peça. Isso aqui, ó, é uma conclusiva. Conclusiva. Esse quando é temporal. Ainda que é concessiva. Esse porém aqui pode ser uma adversativa. Adversativa. E o então aqui, a E, é uma conclusiva. Agora vamos dar uma olhada aqui na nossa lista. Ó. Também conclusiva, né? Então, ó, vamos ver aqui, ó, conclusiva. Cadê? Tá aqui, ó, aqui embaixo. Uma conjunção coordenativa conclusiva. Exprime ideia de conclusão ou consequência. Logo, portanto, por isso, assim. Né? Ó, aqui, ó, assim. Vamos voltar aqui, ó. Assim, beleza? A B, quando? Temporal. Vamos ver aqui, ó, temporal, ó. Exprime em tempo. Quando. Beleza? Qual que é a próxima? A próxima é a ainda que, né, que é concessiva, que é a alternativa correta. Segundo especialistas, porém, adversativa. O que é a adversativa? Uma quebra de expectativa, ó, porém. Beleza? E então, como conclusiva, né? Cadê a conclusiva? Tá aqui, ó. Então, aqui, ó, conclusiva, então. Tá vendo aí? Beleza? Então, nesse início, pessoal, para quem está perdido, para quem está inseguro, vai resolvendo as questões olhando aqui nessa tabela. Não tem problema. Né? O que você não pode fazer, o que jamais você vai fazer,
é tentar colar na prova, né? É crime. Você vai sair de lá, vai para a delegacia, pô. Não viaja, né, meu? Mas aqui nas nossas questões, deixa a colinha do seu lado aí, vai fazendo, para você ir se localizando, entendeu? Vai lendo, né? Não precisa decorar, mas tem que ter uma ideia. Você tem que saber aqui, ó, o que elas exprimem. Ó. Concessiva exprime contrariedade, oposição a uma ideia sem invalidá-la, sem invalidá-la. Adversativa, quebra de expectativa. Proporcionais, proporcionalidade, simultaneidade. Consecutiva, exprime resultado, efeito, consequência. Né? Cuidar, ó. Consecutiva é o efeito, consequência. Causal, exprime causa, razão de um efeito. Parece que tem uma linha tênue aqui, né? Ó. Resultado, efeito, consequência. Causa, razão de um efeito. Né? Enfim. Bom, é isso. Está respondido. Próxima questão. Questão número 7. VUNESP 2023, Prefeitura de Campinas, agente administrativo. Temos outro texto aí, que você vai pausar o nosso vídeo. Pausa o vídeo, por favor, e faça a leitura. Muito bem, agora, só terminar o texto aí. Pausa o vídeo novamente. Agora que você já leu o texto todo, vamos para a questão. A ideia expressa pelo vocábulo destacado, no contexto em que foi empregado, atenção, no contexto em que foi empregado, está corretamente indicada entre colchetes em, por exemplo, na Holanda, os dispositivos só vão ser permitidos se forem especificamente necessários. Esse só, ele tem sentido de condição? Existe uma condição nessa frase, mas não é por causa do só, é por causa do se. O se, sim, é uma condição. Beleza? Se todo mundo faz isso, você não se sente excluído, disse a mãe Laura Burney a um jornal britânico. E esse não tem o sentido de ênfase? Não, né? Então não é a A, não é a B. Na cidade de Greystones, na Irlanda, tomou-se uma medida ainda mais radical. Isso aqui tem a ver, esse ainda, tem a ver com tempo? Não. Lembrando, galera, ó, no contexto em que foi empregado, tá? No contexto em que foi empregado. A proibição vale para todos os espaços, mesmo dentro de casa, de modo a deixá-la mais coerente. Inclusão. Sim, né? Alternativa correta, letra D. A proibição vale para todos os espaços. Na escola, na farmácia. Estou viajando. Mesmo dentro de casa. Esse mesmo está incluindo a casa, né? Uma ideia de inclusão. Ou então aqui, ó, até pode ser também dentro de casa. Então tem que ver o contexto mesmo. Beleza? Nesse contexto, o mesmo, sim, é uma ideia de inclusão. Proíbe o uso de smartphones por crianças e adolescentes até que eles cheguem ao destino, até que eles cheguem ao ensino médio. Esse até não é espaço, né? Esse até é tempo. Beleza? Então, próxima questão. Questão número 8. VUNESP 2023, Prefeitura de Piracicaba, telefonista auxiliar de regulação médica. Um pouco aqui. Pausa o vídeo e faça a leitura dessa parte, por favor. Beleza? Agora que você já leu essa parte, dá para terminar o texto aí e fazer a questão. Muito bem. Considere as seguintes passagens do texto. Não era exatamente um modelo desses que desfilam em passarela, embora conservasse ainda muitos traços de sua passada beleza. Como Isadora, estava viúvo. Então, ó, esse embora
é uma oposição, é uma explicação, é uma concessão, é uma conclusão, é uma oposição? E esse como Isadora é um como de conforme? Será? Você lembra como que é? Esse aqui, ó, é a alternativa. Como Isadora estava viúva. Então é comparação, né? Não é a A, não é a D e nem a E. Como Isadora estava viúva, é comparação. E aqui, ó, então é concessiva, né? Alternativa C. A concessiva, ó, qual que é a palavra? Embora. Aqui, ó, concessiva. Exprime contrariedade, oposição a uma ideia sem invalidá-la. Você precisa saber, ó, sem invalidá-la. E aqui, no caso, a palavra embora, né? E aqui, ó, não era exatamente um modelo desses que desfilam em passarela, embora conservasse ainda muitos traços de sua beleza. É uma ideia contrária, mas que não invalida, né? A anterior. Como Isadora estava viúva, de comparação, ó, comparativa. Exprime em comparação tanto qualidade de uma coisa quanto quantidade. Aí pode ser aqui, ó, tal e qual, tal qual, tal como, tão como, e aqui no caso é como, né? Qual como? Ó, como. Beleza? Esse aqui, caso alguém esteja se perguntando, é que esse aqui é o meu material mesmo, é o meu resumo. Mais do que, menos do que, menor do que ou menor que, maior que, mais que, menos que, maior, menor que. Enfim, eu vou deixar isso tudo para vocês lá no Drive de maneira bem fácil de se entender. Entendeu? Então, a C, né? Novamente, explicação, uma explicativa, comparação, conclusão, conformidade, oposição, explicação. Tá tudo aqui, ó. Qual que é a oposição? Deixa eu ver a oposição. Exprime causa, razão, exprime comparação, exprime contrariedade, exprime condição, oposição, né? Consecutivas, finais, proporcionais. Vamos ver aqui, ó. Adversativa, alternativa. Ó, ideia de exclusão, oposição. Eu acho que a alternativa seria. Eu acho que uma alternativa, que é uma ideia de exclusão, retificação, poderia ser uma oposição também. Enfim, vamos ver quando aparecer uma questão aí. Tá gostando, galera? Curta o vídeo. Comenta alguma coisa aí, beleza? Eu sei que eu tô falando muito, mas é que é tão importante isso. E vai cair na prova. É certeza que vai cair na prova. É certeza. Sim, é certeza. De novo, aqui, ó. Eu já fiz isso em outros vídeos. Ó, crase. Vai ter, certeza. Certeza que vai ter uma questão de crase na prova. Regência. Regência verbal. É certeza. Conjunção. Aqui, ó. Isso que nós estamos fazendo. Certeza. O que mais? Pontuação? Certeza que vai ter uma questão de pontuação. Enfim, tantas outras. Então, aqui, ó, eu tô bem entre aspas, né? Bem entre aspas, né? Eu estou vazando o que vai cair na prova, né? É certeza que isso aqui vai cair. E tantas outras coisas, né? Eu já falei isso em alguns outros vídeos. Beleza? Então, se é certeza que vai cair, você não pode errar, meu. Bora, próxima questão. 9. VUNESP 2023, Guararapes, telefonista. Tem um texto aí, ó. O final do texto já tá aqui. Pausa o vídeo, esse aí já é o texto todo, por favor. Muito bem, agora que você já leu, vamos para a nossa questão. Desculpa o espirro aí, eu tô meio resfriado, galera. Geralmente, os autores primeiro escrevem os livros e deixam o título para o final. Mas, no livro,
viela ensanguentada, o Wesley quis fazer diferente. Parágrafo. Eu trabalhei de 10 a 14 horas por dia para produzir esse livro. Como todo autor, Wesley coloca características pessoais. Essa aqui está muito fácil, né? Os termos em destaque estabelecem correta e, respectivamente, relações de sentido dele. Esse mas aqui, ó, esse mas, é uma oposição, é uma conclusão, uma oposição, é uma conclusão ou é uma explicação? Aqui, ó, o para. É explicação, finalidade, explicação ou causa? Como todo autor, Wesley coloca características pessoais no sexto parágrafo. É uma comparação, conformidade, comparação, modo ou modo. Qual a alternativa correta? Eu acho que é até mais fácil, porque geralmente os autores primeiro escrevem os livros e deixam o título para o final, mas no livro Viela Ensanguentada, Wesley quis fazer diferente, uma oposição, né? Se é uma oposição, não é a B, não é a D e nem a E. Oposição, oposição. Esse para é finalidade. Aqui, ó, é finalidade. Então não é a A, só sobrou a C. E, como todo autor, é uma comparação. Né? Agora vamos dar uma olhada lá na nossa tabela de novo. Vai ficar tudo muito bem explicado, né? Então, aqui, ó, o mas é uma oposição, né? Aqui, ó, é uma concessiva. Não. Mas. Vamos procurar aqui, ó, no Ctrl F. Mas. Aqui, ó. 2. Enfim. É uma oposição. Beleza, vai. É uma oposição. Não achei lá. Para é finalidade. Aqui, ó. Finalidade. Comparativa. Finais, ó. Finais. Exprimem finalidade. Para que, a fim de que, por que, de modo que. Né? Aqui está para que, mas o para também pode ser uma finalidade. Eu trabalhei de 10 a 14 horas por dia. Com que finalidade? Produzir esse livro. Você está estudando para passar no concurso. Qual é a finalidade dos seus estudos? Passar no concurso. Então, o para tem sentido de finalidade e o como é comparação, né? Que é a alternativa C, né? Oposição, finalidade, comparação. Vamos ver aqui, ó, as comparativas. Conclusiva, explicativa, comparativas. Tem aqui, ó. Aqui, ó, como. Comparativas. Beleza? Próxima questão. Questão 10. São quantas questões hoje? Deixa eu ver. Serão 15 questões. Estamos na 10ª. Lembrando, galera, você quer essa lista para você fazer na sua casa? É só você comentar aqui no vídeo. Patrick, passa o link, por favor. Eu vou mandar para você o link do Drive. E lá no Drive, eu vou abastecendo todas as matérias. Português, matemática. Você vai ter acesso a todas essas listas para você poder fazer na sua casa. Beleza? Curta o vídeo, inscreva-se no canal. Questão número 10. Machado de Assis, Dom Casmurro. Se você não leu o livro, recomendo que leia. É muito legal. Dom Casmurro. A Globo fez uma série, uma minissérie baseada no livro, e é tão real, é tão fidedigna ao livro, que enquanto você está assistindo a série, você pode ler o livro. As falas são as mesmas. É impressionante. Ficou muito boa. VUNESP 2023, olha só, escrevente. Mais uma de escrevente. Pausa aí e lê o texto. Beleza. Aqui, ó. Na passagem, eu, posto não avaliasse todo o valor deste outro elogio, gostava do elogio. Era um elogio.
O termo destacado estabelece entre as orações relação de sentido de causa, finalidade, comparação, condição, concessão, né? Qual que é a alternativa correta? Ó, questão do nosso concurso para escrevente, hein? Qual é a correta? A alternativa correta é a letra E, é uma concessão, podendo ser substituído por embora. Então aqui, ó, eu, embora não avaliasse todo o valor, beleza? Aqui, ó, de novo, concessiva, tá aqui, ó, concessiva, ó, exprime resultado, efeito, consequência. Não, desculpa, eu li consecutiva, aqui é concessiva. Exprimem contrariedade, oposição a uma ideia sem invalidá-la. Porém, malgrado, conquanto, ainda que, quando, mesmo que, em que pese, se bem que. E aí nós podemos substituir por embora. Aqui, ó. Embora, ó. Embora. Concessiva. Embora. Beleza? Vamos ver o porquê não das outras? Antes de vermos as outras, ó. O posto pode ser substituído por embora, né? Vamos voltar aqui, ó. Na concessiva, ó. Posto. Ó. Posto que. Né? Posto que. Beleza? Pode ser substituído por embora. Tá aqui, ó, dentro da concessiva. Ficou mais claro agora, né? Pode ser uma causa, uma vez que? Não, pode ser não. Finalidade? Não, né? Não tem nada a ver. Ó, o que é uma finalidade? Aqui, ó. Finais. Exprime finalidade, objetivo. Não tem nada a ver com esse contexto, né? Comparação? Muito menos. Não está comparando nada a nada. Condição? Também não. Beleza? Alternativa E mesmo. Próxima questão, questão número 11. Unesp, 2022, Câmara de Olímpia, agente legislativo. Nossa má educação cria um abismo entre os brasileiros e as profissões do futuro. Temos aqui um texto grande até, né? Pausa o vídeo e lê essa parte aí, por favor. Agora que você já leu, é só terminar aí, ó. Pausa o vídeo. Muito bem. Questão. Considerando a relação de conclusão presente no trecho do último parágrafo, portanto, as profissões que nascem são mais analíticas e inovadoras. O termo destacado está corretamente substituído, sem prejuízo de sentido ao texto, em logo, porque, todavia, enquanto, se. Qual é a palavra correta? Então vamos ver aqui, ó. Considerando a relação de conclusão, ó, relação de conclusão presente no trecho. Portanto, esse portanto, podemos trocar por quê? Ó? Conclusão, vamos ver aqui, ó. Ó, conjunções coordenativas conclusivas. Nós podemos trocar o portanto por logo, por isso, assim, pois, por conseguinte, então, em vista disso. Ó, o portanto por logo, né? Alternativa seria a alternativa A, né? Cadê? Aqui, ó. Logo, as profissões. Beleza? É fácil, né, galera? É só ter sempre em mente a lista. E além disso, a questão está falando, ó, considerando a relação de conclusão. Ó, conclusão. Aí tem aqui a palavra portanto. E aqui na conclusiva, exprime a ideia de conclusão ou consequência. Logo, portanto, por isso, assim, pois, por conseguinte. Então, em vista disso. Beleza? Aqui, ó, logo, portanto. Opa! Aqui, alternativa A. Próxima questão. Ó, por que é explicativa? Ó, acho que é explicativa. Aqui, todavia, embora, entretanto, contudo, todavia, concessiva. Enquanto é tempo, né? Enquanto é tempo. Se as profissões aqui, eu acredito que é condição, hipótese.
Vamos dar uma olhada. Por que explicativa? Vamos ver aqui, ó, as explicativas. Ideia de explicação. Ó, por quê? A outra, todavia. Aqui, ó, é adversativa. Ó. Quebra de expectativa. Mas, porém, contudo, todavia. Então, não é... O certo é adversativa. Tá vendo? Aqui até eu confundo. Não é concessiva, é adversativa. Enquanto é de tempo. Vamos ver aqui, ó. Temporal. Temporais. Exprime em tempo. Ó, enquanto. Enquanto. Beleza, é de tempo. Se pode ser condição. Condicionais. Exprime em condição. Hipótese. Ó, se. Beleza? Próxima questão. Questão número 12. VUNESP 2023. Prefeitura de Guarulhos, assistente de gestão escolar. Os jovens do futuro. Mais um texto. Pausa o vídeo, faça a leitura, por favor. Muito bem. Agora, pause e faça a leitura do restante do texto. Muito bom. Agora vamos para a questão. A conjunção destacada na passagem do terceiro parágrafo, áreas alternativas de aprofundamento a serem selecionadas por eles, como ocorre em países com bons sistemas educacionais. Estabelece relação com o sentido de... Galera, ó, como ocorre em países. Está comparando com outros países, né? Aqui, ó, comparação. Está comparando. Vamos ler o terceiro parágrafo aqui, ó. 1, 2, 3. 92% dos jovens apoiam a ideia de se ter, nesta etapa, áreas alternativas de aprofundamento a serem selecionadas por eles, como ocorre em países com bons sistemas educacionais. Aqui, ó. Como ocorre em países. É uma comparação. Está comparando. Muito simples, né? Aqui, ó. Comparação. Vamos ver aqui na nossa lista. Comparação. Comparativas. Exprimem comparação. Tanto qualidade quanto quantidade. Tem que saber isso aqui. Beleza? E aí, qual que é a palavra? Como. Comparativa. Aqui, ó. Como. Beleza? Questão tranquila. 13. VUNESP 2023, Prefeitura de Palmas, Guarda Metropolitana. Assinale a alternativa em que o trecho destacado na passagem. Apesar dos esforços e da dedicação dos agentes fiscais, nada se descobria nas cargas nem nos passageiros. Está corretamente substituído, de acordo com a norma padrão de concordância verbal e sem alteração de sentido. Galera, olha o que eu falei para vocês aqui, ó. Concordância verbal e sem alteração de sentido. E aqui ele está falando o quê? A conjunção, né? Apesar de... Já sei qual que é a alternativa correta. Aqui, ó, vai ser a D, ó. Embora houvesse esforço de dedicação dos agentes fiscais. Beleza? Agora, ó, deixa eu voltar aqui em cima, né? Tá vendo que são dois assuntos, ó. Concordância verbal. Vou colocar concordância. Mais a conjunção. São dois assuntos em uma única questão. Vamos subir aqui, ó. Que eu mostrei para vocês. Teve uma aqui que eu falei, né? Enfim. Não sei, não lembro mais se eu falei ou não. Aqui, ó. No caso, ficou conjunção mais regência verbal. Eu dei o exemplo aqui. Lá embaixo na nossa questão é concordância, né? Não é regência, é concordância. Entendeu? Mas pode cair regência também, né? E aí, quem está acompanhando o canal, eu já pedi e dei a dica, né? Para você pesquisar o verbo haver.
quando que ele varia, quando que ele não varia, se ele não varia. Então, vou anotar de novo aqui, ó. Pesquise o verbo haver. A regência do verbo haver, né? Ó, então, e não esqueça que tem a conjunção aqui ainda, hein, na questão, ó. Apesar dos esforços e da dedicação dos agentes fiscais, pode ser substituído por contanto que existisse esforços. Não, existissem esforços de dedicação dos fiscais. Desde que existissem esforços e dedicação dos fiscais? Não, porque desde que existissem esforços, desde que, isso aqui é uma condição. Condição. Assim que houveram esforços, que está errado, não existe houveram. Tá? Não é a A, não é a B, não é a C, só sobra a alternativa D, que é a correta, né? Então, apesar de, podemos trocar por embora. Vamos ver aqui, ó. Que é uma concessiva, né? Ó, aqui está o embora. Nós podemos trocar por, ó, apesar de que, apesar de, podemos trocar por embora. Uma concessiva, alternativa D. Embora houvesse esforços e dedicação dos agentes fiscais, e a concordância verbal está correta aqui, ó. Houvesse esforços. Concordância verbal e a troca da conjunção aqui no embora. Beleza? De novo, pesquise o verbo haver. Pesquise aí também, ó, fazer. O verbo fazer no sentido de existir, né? Por exemplo, fazem 2 anos que eu viajei. Tá errado. Não é fazem 2 anos, é faz. A maneira correta é faz. Tá? Então tem que saber. Por quê? Porque cai na prova. Tem um vídeo. Se não for concordância verbal, é na regência. Acho que é o vídeo aqui do canal de concordância. Tem muitas questões com o verbo haver, porque cai muito. Beleza? Lembrando, galera, não falei nenhuma vez até agora. Esse vídeo aqui não é uma aula e eu não sou professor. Eu apenas resolvo questões e passo algumas dicas que eu penso aqui, beleza? Você quer um professor, você quer um profissional para te ajudar? Procure um professor, uma professora. É o profissional que tem o conhecimento técnico, que tem a formação superior para poder te ajudar, tá? Eu não sou professor. Isso aqui não é uma aula, isso aqui não é um curso, nada. Só estou resolvendo questões, só isso. Estou resolvendo aqui. Beleza? Próxima questão, penúltima questão. VUNESP 2021, Câmara de Potim, agente legislativo. Na passagem, no outro sábado de manhã, vou ver se o quintal vai estar cheio de abelhas. A conjunção se não expressa algum sentido específico e liga duas orações que não têm sentido completo quando sozinhas. Por isso, uma depende da outra. Esse mesmo tipo de conjunção está corretamente destacada em aqui, ó, conjunção subordinativa integrantes, ó, é a primeira. Trocar que ou se por isto, isso. Vou escrever aqui, ó. Integrantes. Eu vou copiar aqui para vocês. Conjunção subordinativa integrante. Trocar se ou que por isso, isto. Então, beleza. No outro sábado de manhã, vou ver, ó, se. O que eu tenho que fazer? Trocar o se ou que por isso, isto. No caso aqui é um se, né?
Então, eu vou pegar esse C e vou trocar por isso, isto. No outro sábado de manhã, vou ver o quê? Vou ver isso. O quintal vai estar cheio de abelhas. A conjunção, beleza, é a minha questão. Se chovia, só eu sabia que era sábado. Uma rosa molhada, não? Se eu colocar aqui, ó, isso, ou então isto, vai fazer sentido? Nenhum, né? Isso chovia, só eu sabia que era sábado. Isto chovia, não. No Rio de Janeiro, quando se pensa, vou colocar isso, ou então isto. No Rio de Janeiro, quando se pensa o quê? Isso. A semana vai morrer. Essa aqui é a alternativa correta. Alternativa C. Tem sido sábado, mas já não me perguntam mais. Não tem nada a ver, né, com o C aqui, ó. Não expressa algum sentido específico e liga duas orações que não têm sentido completo quando sozinhas. Por isso, uma depende da outra. Uma depende da outra. E de novo, no Rio de Janeiro, quando se pensa, se eu parasse aqui, ó, quando se pensa, ia faltar alguma coisa. Aí vem que a semana vai morrer. Tem sido sábado. Se eu falar assim, ó, tem sido sábado, beleza. Acabou. Você já entendeu, tem sido sábado. Então, eu não digo nada. Se aqui fosse um ponto final, eu não digo nada, beleza. Não preciso de outra frase para completar, né? Mas já peguei as minhas coisas. Se eu falo isso, você também entende. Beleza? Então, a B, ela uma depende da outra, né? E o que liga as duas orações. Beleza? E aí, com esse macetinho aqui, ó, conjunção subordinativo integrante, trocar se ou que por isso, isto, pode te ajudar. Beleza? Vamos agora, então, para a nossa última questão. Parabéns para quem ficou até aqui. Já que estamos chegando ao fim, vou pedir para você curtir o vídeo, comente alguma coisa, inscreva-se no canal. Beleza? Se você quer essa lista e todas as outras listas, basta comentar. Patrick, por favor, envie o link. Eu responderei o seu comentário com o link lá do Google Drive para você ter acesso a tudo isso. Lembrando que é gratuito. Beleza? VUNESP 2020, Câmara de Bragança Paulista, assistente de gestão e políticas públicas. Temos aqui um quadro, né? Uma tira. Eu ia entrar no mar, mas essa água gelada jogou areia nos meus planos. Em sua fala, a personagem prega a conjunção mas para quê? Concluir um pensamento, comparar duas informações, resumir as informações anteriores, opor uma informação a outra, explicar o sentido de uma expressão. Galera, essa é a nossa última questão. Novamente a palavra mas. E nós já sabemos que a palavra mas, cadê aqui, ó? Aqui, ó, expressa uma quebra de expectativa. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, né? Uma quebra de expectativa. Aqui, ó. Eu ia entrar no mar. Você quer entrar no mar? Ó, você tá de férias. Você passou no concurso para escrevente. Você tomou posse. Você trabalhou o ano todo. Você tá de férias. Você vai pra praia. Aí você vira para quem tá com você lá e fala: eu ia entrar no mar, mas essa água gelada jogou areia nos meus planos. Veja que teve uma quebra de expectativa. A resposta correta aqui é uma quebra de expectativa. Nós já sabemos que é adversativa, tá aqui, ó, mas quebra de expectativa. Isso é para concluir um pensamento? Não. Eu estou comparando? Não, ó. Conclusivas tem, ó, concluir um pensamento, conclusivas. Comparar duas informações, comparar
comparativa. Cadê, ó? Aqui, ó, comparativa. Exprime em comparação. Não estou comparando nada com nada aqui, ó. A personagem não está comparando nada. Resumir as informações anteriores? Também não está resumindo. Explicar o sentido de uma expressão? Não, também não. Opor uma informação à outra. Eu ia entrar no mar, mas essa água gelada jogou areia nos meus planos. Essa oração destacada aqui, ó, mas é uma conjunção adversativa. Né? Aqui, ó. Adversativa. Nós já sabemos aqui, ó. Adversativa, quebra de expectativa. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Beleza? Então, é uma oposição. Oposição, ressalva, quebra de expectativa. Quebra de expectativa. O que mais? Uma contraposição. Beleza? Tudo isso. Galera, encerramos a nossa lista. Essa foi a última questão. Faça muitas outras. Lembre-se que lá no início do vídeo eu recomendei que você fizesse as 130 questões só da VUNESP de conjunção. Caso você termine, faça novamente as 130, ou então você faz questões de português, conjunção, de outras bancas. Tudo isso eu mostrei lá no início do vídeo. Lembrando, na descrição desse vídeo tem o tempo de cada questão, eu coloco tudo muito bem resumido lá, a dica, enfim, para você não ficar perdendo tempo procurando aí tudo. Beleza? Esse vídeo não é uma aula, não sou professor. Curta, compartilha, comenta, faz tudo aí. Beleza? Eu gosto de fazer esses vídeos porque eu também estou estudando, né? Então é isso. Mais uma lista finalizada. Dicas passadas. Espero que você tenha anotado. Falei muito. Desculpa se fui repetitivo, mas são informações importantíssimas. Esse assunto, conjunções, eu resolvi fazer um vídeo só para isso porque é muito importante. Chega, já era. Até o próximo.